nós estamos acompanhando o caso do menino que foi torturado no supermercado Ricoh. Recebemos informações agora que a polícia já investigou e conseguiu identificar os dois acusados. O próprio supermercado deu as informações, eles seriam aí contratados por uma empresa terceirizada, mas isso não tira a responsabilidade do estabelecimento. Então o estabelecimento sempre é responsável pelo ato dos seus agentes, sejam contratados diretamente, sejam contratados de forma indireta e terceirizada. Nós também recebemos agora a informação que o irmão do rapaz esteve aqui na delegacia e ele se prontificou a cuidar do menino de 17 anos que precisa ser amparado. Ele está em situação de rua há vários anos. Nós também temos informações de que estaria usando drogas, então ele não pode mais continuar nessa situação. Hoje cedo conversei com os conselheiros tutelares aqui da cidade Ademar, pedi para eles, encaminhei também um e-mail para que eles façam uma visita para esse adolescente, exatamente para encaminhá-lo, se ele precisar de um tratamento na questão de uso de drogas, se ele precisa de um apoio social, da atuação também do conselho e do Centro de Referência da Assistência Social para restabelecer os vínculos com a sua própria família, e é necessário monitorarmos se ele não vai receber nenhum tipo de ameaça, se não seja alvo aí de nenhuma represália, até porque ele foi ameaçado no dia dos fatos, depois de toda aquela situação bárbara, cruel, chocante, terrível que nós vemos nas imagens, dele amordaçado, nu, amarrado e sendo golpeado pelo chicote de fios elétricos, além das próprias ameaças, humilhações, aquilo claramente é um ato de tortura. Além de tudo isso, no final, o segurança disse para ele que se ele contasse para alguém, se ele denunciasse, ele morreria. Então, nós precisamos também que ele seja protegido, por isso estamos preocupados com a integridade, com a vida dele. Isso conversamos agora com o delegado, falei com esse irmão dele que disse que vai ficar com a guarda dele, que vai se responsabilizar com ele, por ele, para que nos contate em qualquer momento se tiver qualquer tipo de ameaça, de represália, algo estranho que aconteça, pessoas desconhecidas que os procurem, e que o Conselho Tutelar também vai atuar aí nesse caso, vai visitá-los para saber se esse adolescente realmente está tendo apoio. Doutor Ariel, o senhor chegou a encontrar com o menino? Nós encontramos assim rapidamente quando ele saía aqui, então não conversei com ele, tive acesso aqui aos seus depoimentos na delegacia. O senhor percebeu algum retardo no menino, alguma situação que traduza um certo rebaixamento intelectual dele? Os policiais que o entrevistaram, que colheram o depoimento, perceberam isso. Mas nós precisamos que ele seja encaminhado para um centro de apoio psicossocial para termos um diagnóstico mais claro dessa situação, para exatamente ele ter o apoio necessário. Quer dizer, o fato dele ser menor de idade, o fato dele eventualmente ter um rebaixamento intelectual, isso são agravantes do crime, né? Quer dizer, era uma pessoa com muito menos condições de defesa do que uma pessoa que fosse adulta e que tivesse plenamente de posse das suas capacidades intelectuais, não é? Isso se traduz em agravante, não é? Sim, o crime de tortura da Lei 9455 de 97, ele se configura quando alguém é submetido ao intenso sofrimento físico e psicológico mediante violência ou grave ameaça, que é o que ocorreu. Como uma forma de castigo em razão do ato que ele teria cometido de retirar um chocolate da gôndola, ou em razão de que queriam que ele confessasse
aquele furto famélico, vamos dizer assim, um furto totalmente insignificante, ainda mais para se justificar um ato tão bárbaro de tortura. Ainda que fosse um produto caríssimo, não se justifica qualquer forma de tortura. Nem quem matou uma outra pessoa pode ser torturado. É um crime dos mais graves previsto em Convenção Internacional da ONU, pena de 2 a 8 anos de prisão, que pode ser agravada se a pessoa tem alguma deficiência e se for menor de idade. Então, no caso desse adolescente, podemos ter esses agravamentos de pena. Nós estamos na expectativa da Polícia Civil pedir prisão preventiva, da Justiça decretar, porque eles ameaçaram a vítima para que ela não denunciasse. E só agora, mais de um mês depois do vídeo estar nas redes sociais, é que ela teve coragem efetivamente de denunciar. Então, em razão dessa ameaça, mais o crime gravíssimo, hediondo, esses seguranças, essas pessoas que trabalham nesse supermercado precisariam ser presas até para que esse adolescente não corra o risco de novas retaliações em razão da situação de miséria, de total vulnerabilidade que ele vive. Doutor Ariel, a gente sabe que muitos policiais se ocupam nos horários vagos e tal, nas folgas, desse cargo de segurança de estabelecimentos comerciais. O senhor tem alguma evidência de que a gente possa estar lidando com agentes de polícia trabalhando como segurança desse supermercado ou não? Existe sempre a possibilidade. Nós sabemos que muitos policiais, guardas municipais, até porque recebem-se em baixos salários, isso é importante ressaltar, fazem bicos nesses estabelecimentos, na segurança privada. Então precisam ser identificados até para sabermos se são, porventura, aí também policiais, o que claramente a situação de risco do adolescente, da vítima, poderia inclusive se agravar, porque nós sabemos de toda a influência que os agentes do Estado possuem. Mas, de qualquer forma, é necessário também pensarmos na segurança privada, que no Brasil se desenvolve de forma completamente descontrolada. A Polícia Federal deveria fiscalizar, mas jamais fiscaliza. Temos muitos seguranças que andam armados sem ter sequer posse de armas, pessoas que são desqualificadas, despreparadas, não têm treinamento de direitos humanos, não têm treinamento para mediações de conflitos, pessoas que muitas vezes partem para a violência e para um ato cruel como esse. Até vemos um certo sadismo, porque possivelmente os agressores é que gravaram, eles queriam ganhar visibilidade, queriam se vangloriar daquela situação, queriam de alguma forma mostrar para outros, se fizer cometer furto aqui nesse mercado, nós vamos torturar, ó o exemplo aqui. Então possivelmente eles queriam usar aquele vídeo para mostrar para outros jovens da comunidade e também para colocar aí nas redes sociais sobre a atuação violenta deles, até com certo orgulho. Então não é aceitável, são cenas deprimentes, né? São cenas que nos lembram da escravidão. Um jovem negro, acuado, ali amedrontado, com medo até de ser morto naquele momento, pelado, amarrado, com a boca enfaixada, então, e tomando chicotadas. E ainda os torturadores falando, insultando ele, humilhando. Então, são situações terríveis e estamos numa crescente onda de barbaridades, de incivilidades no Brasil, de desrespeitos aos direitos humanos. Por isso é importante termos uma punição exemplar nesse caso. Nós vemos aqui na delegacia, eu já conheço o trabalho aqui da equipe, já atuei em outros casos, inclusive de violência policial, aqui nessa mesma delegacia, com o mesmo delegado e a mesma equipe de escrivães e investigadores. São pessoas muito sérias, muito comprometidas e que está em boas mãos aí as investigações, e isso nós devemos também reconhecer a seriedade
dessa equipe. Imediatamente, quando eles viram o vídeo, eles foram atrás, fizeram buscas, foram investigar quem era a vítima e depois já foram no mercado para tentar identificar os agressores, e é possível que amanhã nós já tenhamos aqui os agressores na delegacia.